Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade na nossa disciplina Programação CNC, Fresamento, parte 2. Eu sugiro aqui quem não assistiu a minha aula parte 1, assistir antes desta aqui para ter melhor entendimento, né? Eu tenho gravado a parte 1, essa aqui que é a parte 2 e tem também a parte 3. Conforme eu havia comentado na parte 1, nós temos aqui para fazer uma programação CNC, podemos utilizar o sistema CAD-CAM, que é um sistema mais atualizado, porque quando começou as primeiras máquinas de CNC, aí há 30 anos atrás, nós não tínhamos esse recurso do CAD-CAM. A programação tinha que ser feita manual, né, com a caneta no papel, e o operador tinha que digitar todas as linhas do programa lá na máquina. Atualmente, com a tecnologia CAD-CAM, isso ficou muito mais simplificado, praticamente automatizado. Bom, então funciona assim: o técnico ou o engenheiro faz o desenho da peça a ser usinada no CAD, né, no AutoCAD, por exemplo, e depois exporta esse desenho do CAD para o software de CAM. Isso pode ser no mesmo computador ou pode ter um segundo computador que tem o software de CAM instalado. O software de CAM vai fazer a leitura eletrônica do desenho feito no CAD através das coordenadas e vai gerar a programação no código G. Depois disso, há necessidade de exportar o programa do CAM para a máquina que vai fazer a usinagem CNC, que seja o centro de usinagem, por exemplo, né? Então, dessa forma, hoje se consegue fazer uma programação para uma usinagem CNC no centro de usinagem, por exemplo, de uma forma mais rápida e mais segura, porque além do CAM gerar o programa no código G, o CAM também pode fazer uma simulação da usinagem antes mesmo de a máquina começar a trabalhar, para se conferir algum erro, fazer algum ajuste. Então, só para relembrar aqui, o CAD significa aqui em português desenho com auxílio de computador, e o CAM, manufatura, né, usinagem com auxílio de computador. Então, com o recurso CAD-CAM, o CAM faz a simulação do processo da usinagem, né? Além de gerar o programa completo para a usinagem daquela peça no centro de usinagem, por exemplo, né? Então aqui nós estamos vendo aqui nessa figura uma representação aqui da simulação que o CAM faz nesse exemplo, que quando está usinando aqui uma peça retangular, né, com os chanfros no canto. Então ele mostra, o CAM mostra o percurso da ferramenta, otimiza todo o processo de usinagem para facilitar a usinagem da peça lá na máquina. Aqui na programação CNC de fresagem, só para recordar o que eu comentei na aula número 1, aqui tem uma foto, né, de um centro de usinagem. Aqui está o mandril, a ferramenta fresa de topo girando, e ela está usinando aqui na máquina CNC o contorno, né, o percurso de uma peça retangular, né, só para ter uma ideia. Na maioria das máquinas tem aqui um bico, né, de mangueira plástica que vai injetar o óleo refrigerante, né, para refrigerar a ferramenta no momento da usinagem. Então aqui só para ter uma ideia, né, da usinagem da peça lá presa na morsa, por exemplo, num centro de usinagem. Programação CNC de fresagem. Para fazer a programação CNC de fresagem é necessário trabalhar com as coordenadas, né? As coordenadas cartesianas. Então, na fresagem, no centro de usinagem, nós temos 3 eixos. O eixo X, que é aqui no sentido de comprimento longitudinal da mesa da máquina,
o sentido Y, que é o sentido transversal aqui da mesa da máquina, e o sentido Z, que é a profundidade. A profundidade, vamos supor, está fazendo aqui uma furação ou um rasgo na peça, né? Então o eixo Z é a profundidade. Então na fresagem CNC nós temos esses três eixos aqui padronizados. Nós vimos aí numa outra aula que no torno CNC são apenas 2 eixos, mas aqui na fresadora ou no centro de usinagem são 3 eixos. Há algumas máquinas mais modernas, né, centro de usinagem, que tem 4 até 5 eixos, mas isso é um caso mais específico. Então, para fazer a programação CNC de fresagem, aqui nesse exemplo, né, um bloco retangular aqui, que seria fresado, o programador tem que estabelecer aqui um ponto de origem na peça, chamado ponto de referência, né? Que é simbolizado aqui por essa circunferência aqui, que tem os 2 quadrantes aqui em negrito, né? Então, o eixo X ele é positivo quando está nesse sentido aqui para a direita, o eixo Y é positivo quando está aqui nesse sentido para transversal, e o eixo Z é positivo quando está o contrário da profundidade da peça, né? Então é importante, né, estabelecer esse ponto de referência aqui quando vai fazer a programação. Então o eixo X, né, vai significar o movimento no sentido de comprimento da peça. Ora o X vai ser positivo se ele estiver aqui para a direita, ora vai ser negativo se o movimento da mesa da máquina estiver para a esquerda. O eixo Y é o movimento do sentido de largura, né, transversal. Também ele pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do movimento da mesa. E o eixo Z é o movimento do sentido de profundidade, né, que vai indicar aqui o movimento, né, da mesa, né, no sentido de subir e descer a mesa da fresadora. Na programação CNC para fresagem, é necessário ter o zero peça, que é aquele ponto de origem, né, que nós comentamos no slide anterior. É o ponto de referência, né, X e Y. Então, nós podemos estabelecer a posição dessa origem em vários lugares. Por exemplo, aqui na figura da direita, né, está aqui no canto, aqui no canto aqui direito da peça. A ferramenta vai começar a fazer a usinagem por aqui, né? Ou então eu posso também colocar essa origem, esse ponto de referência aqui no centro da peça, né, para ser o início da ferramenta. Mas, né, o programador ele pode escolher aqui. Tem casos que é mais fácil colocar o ponto de origem aqui nessa posição, tem alguns casos que o ponto de origem fica aqui no centro. Quando coloca o ponto de origem no centro, nós temos que dividir as medidas do desenho por 2. Se a medida é 200, na programação vai ficar 100, porque a gente está partindo do centro, da metade da peça. E quando usa aqui na extremidade da peça, a gente usa as mesmas medidas do desenho, o que facilita um pouco a programação. Mas, né, tem essas duas formas aí de posicionar essa origem para início da programação. Então, recordando aqui o que eu comentei na aula parte 1 de programação CNC para fresagem, o eixo X, quando ele está nesse sentido aqui para a esquerda, ele é considerado negativo. Vamos supor que eu tenho uma medida aqui no desenho de 200 milímetros. Então, se a mesa vai movimentar nesse sentido, nós vamos considerar menos 200 milímetros. Agora, aqui embaixo, né, quando a mesa está movimentando nesse sentido aqui para a direita, nós vamos considerar a medida do X positiva. Se eu tenho aqui 200 milímetros, vai ficar X mais 200 milímetros. Então, isso é importante aqui para iniciar a programação CNC de fresagem. Da mesma forma, na programação CNC de fresagem, o eixo Y, né, ele vai ser positivo quando a mesa estiver movimentando no sentido transversal, aqui, ó, nesse sentido aqui, né, como se fosse aqui de baixo para cima, né? E no sentido contrário, o valor de Y é negativo. Vamos supor que eu tenho uma medida aqui no desenho de 200 milímetros, esse Y seria menos 200 milímetros.
No caso aqui do movimento contrário da mesa, o y seria mais 200 milímetros, né? Então, é importante, né, não esquecer dessa convenção de sinais para nós podermos fazer a programação corretamente. Continuando aqui na programação CNC de fresagem, vamos ver aqui um exemplo, né, um exemplo prático para nós fazermos uma programação simples aqui de uma peça. Então nós temos aqui o desenho da peça e aqui nós temos os dados que foram fornecidos para fazer a programação. Esses dados aqui são importantes, sem eles a gente não consegue fazer a programação. Quem vai elaborar esses dados aqui, vai ser o engenheiro, ou o supervisor nosso, ou o nosso chefe, ou um técnico mais experiente, né? Ele vai nos passar esses dados aqui. Por exemplo, aqui nesse caso, elaborar a programação CNC para a fresagem no contorno da peça retangular, que mede 200 por 250 por 10 milímetros de espessura, com um raio de 50 milímetros em um dos cantos, utilizando uma ferramenta fresa de 25 milímetros de diâmetro, com a rotação de 2.000 RPM e o avanço na mesa de 30 milímetros por minuto. Então, sem esses dados aqui, é impossível fazer a programação. Então, é importante que a gente receba esses dados ou formule esses dados. E tem que ter também o desenho da peça. Nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, nós vamos considerar que o desenho está no papel, tá? Nós não vamos considerar que esse desenho foi feito no CAD, porque nós vamos fazer uma programação aqui manual, né? Como se diz, fazer uma programação aqui com a caneta e o papel. Então, a gente vai considerar que esse desenho está no papel e não está no CAD. Então, aqui na programação CNC de fresagem, a nossa peça que vamos fazer aqui o exemplo, o exercício resolvido, ela tem essa aparência aqui, né? Ela está usinada, mas no nosso caso aqui, do exemplo, vamos fazer a programação para usinar aqui essa face da peça aqui, esse percurso aqui e esse percurso aqui além do raio. Não vamos considerar aqui a usinagem aqui da face, né? Só para ficar mais simples aqui. Então, o desenho nós vimos aqui no slide anterior e aqui a gente está vendo como se fosse uma foto da peça, né? Só para vocês entenderem melhor como que é a peça aqui para a gente fazer a programação. Considerando que algum de vocês aí, né, são iniciantes, então por isso que eu coloquei aqui como se fosse a foto da peça para facilitar aí o seu acompanhamento. Então, aqui fazendo a programação CNC para fresagem da peça aqui que está no desenho, né, no papel, qual vai ser a solução? Então, a gente vai ter que fazer um primeiro passo. Qual a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui? É aquele ponto de referência, né? Localizar o ponto de referência. Escolher o local do ponto de referência, que é o XY, né? Chamado também de zero peça ou ponto de origem. Então está aqui o símbolo dele e nós vamos considerar nesse nosso exemplo aqui que o ponto de origem vai estar aqui. Aqui é que a ferramenta fresa vai começar a fazer a usinagem. Então a gente põe esse símbolo aqui para identificar o ponto de referência, ok? Então, ainda aqui no primeiro passo, né, nós estamos mostrando aqui tipo uma foto aqui, uma imagem, né, 3D, da peça que nós vamos usinar as bordas, né? Largura 200 milímetros, comprimento 250 milímetros. Então, aqui é o ponto de referência que a ferramenta vai iniciar. Claro, quando estamos fazendo a programação CNC, não preciso colocar esses desenhos aqui. Eu estou fazendo aqui para facilitar a aprendizagem caso algum de vocês aí seja iniciante, né, só para facilitar, tá bom? Então, o importante é saber que esse ponto aqui, na nossa peça lá, vai ser o ponto de origem da ferramenta. Então, aqui, né, continuando ainda com a nossa peça aqui, a foto da nossa peça, aqui eu estou representando aqui o mandril da fresadora com a ferramenta fresa de topo de 25 milímetros de diâmetro. Então, a nossa ferramenta lá na máquina, quando vai iniciar a usinagem, ela vai começar nessa posição fazendo a usinagem. Então, aqui também só para vocês terem uma ideia aqui, né, lá da máquina, que vai acontecer lá na máquina.
Bom, continuando aqui o início da programação CNC para fresagem, nós vamos aqui no segundo passo, a segunda coisa que nós vamos fazer. A primeira foi a origem, né? Então nós vamos programar o percurso da ferramenta fresa do ponto 0 ao ponto 1. Então a ferramenta fresa vai começar aqui, onde eu estou colocando o mouse vermelho, né? E a ferramenta fresa vai fazer esse percurso aqui, que é de 250 milímetros, o percurso de 0 a 1. Então, lembra lá que eu disse que o eixo X, né, quando ele está nesse sentido aqui, o movimento da mesa da máquina está nesse sentido aqui, o X é negativo. Então, nós vamos escrever aqui, ó, X menos 250, que é o percurso da ferramenta fresa, aqui do ponto 0 ao ponto 1. Então, esse é o segundo passo. Então, dando continuidade aqui à programação CNC da fresagem, nós vamos para o terceiro passo, que vai ser programar o raio no ponto 1, que como vocês viram no desenho, tem um raio aqui na peça, né, onde eu estou chamando aqui de ponto 1. Então, nós vamos ter que programar. Nós já tínhamos programado aqui o percurso de 0 a 1, que foi o x menos 250. Agora, como tem o raio, a gente vai repetir aqui o x 250, colocar uma vírgula e colocar menos 50. Por que menos 50? Porque lá no desenho está indicado que o raio é de 50 milímetros. E aqui o sentido x, né, está negativo, então vai ficar aqui, repetindo aqui, ó, o x menos 250, vírgula, menos R50. Esse R é a indicação do raio, né? Esse R aqui é o código padronizado para a máquina saber que vai ter um raio aqui de 50. Então, continuando aqui a programação CNC da fresagem, nós vamos para o quarto passo, programar o percurso da ferramenta no percurso, né, dos pontos de 1 a 2. Então, olha aqui, a ferramenta saiu aqui do ponto de origem, fez aqui o percurso de menos 250 no X, fez o raio aqui de 50 e agora a ferramenta tem que prosseguir aqui do ponto 1 até o ponto 2. Então, isso aqui agora vai ser Y, né? Vai ser o eixo Y. Então, vai ser Y menos 200, porque o Y aqui, quando está nesse sentido, ele é negativo. Então, aqui, o percurso de 1 a 2, a gente vai escrever aqui, ó, Y menos 200. Tá? Que é a medida que está lá no desenho, e o Y aqui, nesse sentido, é sempre negativo. Bom, então agora nós vamos para o quinto passo, programar o percurso da ferramenta, né, dos pontos 2 a 3. Então a gente tem aqui o ponto 2 ao ponto 3, a ferramenta agora, né, ela saiu lá da origem, fez o percurso de x menos 250, fez o percurso do raio menos 50, fez o percurso do y menos 200, agora ela vai fazer o percurso aqui de x, que é o comprimento, 250, porque o x agora é positivo, né? Lá em cima foi negativo, agora nesse sentido o x é positivo. Então aqui no percurso de 2 a 3, percurso da ferramenta, nós vamos escrever x 250. E repetindo, né, aquilo que a gente já tinha feito nos slides anteriores. Então, continuando aqui na programação da fresagem, nós vamos para o sexto passo, que é programar o percurso da ferramenta dos ponto 3 até o ponto 0, que é o ponto de origem, né, que nós iniciamos. Então, olha aqui, ó, o ponto 3 a 0 é y, né? É y, só que o y agora é positivo. Então, a medida do desenho aqui é 200, então vai ficar y 200 aqui, ó. Percurso 3 de 3 a 0 vai ser o y200. Então, agora, a ferramenta retornou aqui para o ponto de origem, aquele ponto x0, y0, e já fez todo esse percurso aqui, né, fazendo a usinagem aqui na lateral, né, nas bordas, nas 4 laterais da peça, que foi o que foi pedido para fazer. Então, aqui, agora nós concluímos o percurso x e y da ferramenta, né? Voltando aqui naquela figura, né? A ferramenta fresa aqui de topo, que saiu lá do ponto 0, veio aqui do ponto 1, fez o raio, veio no ponto 2, foi para o ponto 3, do 3 voltou lá para o ponto 0. Então, aqui nós estamos completo. Isso aqui que eu estou mostrando aqui
digitar de preto é o que nós fizemos ali no slide anterior, né? O percurso aqui do 0 ao 1, o percurso do raio, o percurso do ponto 1 ao ponto 2, o percurso do ponto 2 ao ponto 3, o percurso do ponto 3 ao ponto 0. Então, isso aqui, nós temos aqui o início da programação do percurso da ferramenta, tá? O que interessa para nós é só isso aqui que está de preto. Eu estou mostrando aqui a figura, mostrei a figura da peça nos slides anteriores, só para que facilite a compreensão de vocês. Mas o que nós precisamos é só essa parte aqui que está digitado aqui de preto, tá bom? Então, nós vamos seguir agora para o próximo passo. Continuando aqui na programação CNC de fresagem, eu havia comentado lá na aula parte 1, que para fazer a programação CNC, nós temos que utilizar na programação os comandos automáticos que tem na máquina, no comando numérico da máquina, que são as funções preparatórias, também chamado código G ou código ISO. Então, aqui tem alguns exemplos desses códigos G, das funções preparatórias, não para você decorar, mas para você ter uma fonte de consulta quando você esquecer. Então, lá na nossa aula da parte 1, eu comentei sobre isso e aqui eu estou voltando a comentar para quem, né, às vezes esqueceu. Então, o G90 é uma função preparatória, já está embutida eletronicamente lá no comando da máquina. Isso significa coordenadas absolutas, né? Que é quando eu estou tomando a medida sempre de um ponto de referência. O G00 é quando a mesa da máquina está fazendo um movimento rápido, né? Partindo da origem para a ferramenta fazer a usinagem. O G17 é quando está identificando a seleção lá do ponto XY da coordenada. O código G21 é que a unidade do desenho está em milímetro. O G40 é todas as vezes que eu tenho um raio. Quando eu tenho um raio, eu tenho que trabalhar com o G40. Quem é meu aluno na Polimig, eu fiz uma demonstração lá na máquina fresadora com o visualizador digital e o localizador de aresta, e vocês lembram que a gente teve que descontar a metade do localizador de aresta, aqueles 5 milímetros, quando a gente foi deslocar. É o mesmo caso aqui da ferramenta fresa quando vai fazer um raio. Então, essas funções preparatórias é mais para vocês consultar e saber, né? Lá na aula parte 1, eu detalhei lá o significado de cada uma dessas funções que vão precisar de aparecer na nossa programação de fresagem CNC. Continuando aqui com alguns outros códigos das funções do comando da máquina, né? Então nós temos o G43, que é a compensação da altura da ferramenta, o G54, que é o zero peça, né? O ponto de origem, o G90, coordenadas absolutas. T é relativo à ferramenta, porque ferramenta no idioma inglês começa com a letra T, é a palavra tool. Então aqui a gente usa no programa a letra T para identificar a ferramenta que nós vamos usar. Então nós vamos usar uma ferramenta que tem o diâmetro de 25 milímetros, né, que é aquela fresa de topo. O S é para indicar a rotação da máquina. A palavra rotação no idioma inglês começa com S, é speed. Então, por isso que vem o S. Então, S2000 é que a rotação lá da ferramenta fresa vai ser 2.000 RPM. Na máquina CNC, as rotações são sempre acima de 1.000 RPM. A letra F significa o avanço da ferramenta, porque avanço no idioma inglês começa com a letra F, é fit. Então, F30 significa que a mesa da máquina vai ter um avanço de 50 milímetros a cada minuto. O M, no caso aqui o M3, significa ligar a rotação do mandril da máquina, né? Ligar a rotação da ferramenta, a rotação do eixo vertical no sentido horário. E o M5 significa desligar, né, a rotação, desligar a máquina. M30, nós vimos também lá na aula parte 1, que significa fim de programa. Qualquer programa de CNC, fresadora, centro de usinagem, torno, termina com o código M30. X0, Y0 é o retorno da peça
do zero, peça o retorno da ferramenta lá para onde ela começou, no ponto zero. E a letra N significa numeração das linhas. Se o programa tiver 10 linhas, nós vamos colocar o N10, N20, N30, N50, N60, até chegar no N100. Nós vamos ver aqui mais à frente, mas isso também eu comentei lá na nossa aula, parte 1. Bom, então continuando aqui a programação CNC de freiagem, vamos fazer aqui um exemplo resolvido, né? Igual a gente comentou no slide anterior. A gente precisa de ter esse texto aqui, né? Como eu disse, fornecido lá pelo engenheiro, pelo nosso chefe, pelo supervisor lá do setor de usinagem CNC. Então tá aqui o desenho. Nesse exemplo nós vamos considerar o desenho no papel, porque nós vamos fazer a programação aqui como se estivesse no papel, né? Então aqui eu só estou colocando aqui, repetindo aqui esse slide, para você entender melhor o que nós vamos fazer aqui daqui para frente. Então aqui, continuando a programação CNC de fresagem, nós vamos para o 7º passo, né? O que nós vamos fazer agora no 7º passo? Agora será necessário acrescentar acima das linhas de percurso, que é acima, essa aqui preta aqui é as linhas de percurso. Então nós vamos acrescentar acima esses códigos preparatórios referentes aos comandos da máquina, aqueles códigos que estão lá embutidos eletronicamente na máquina, né? Que é mais ou menos padronizado, tá? Isso aqui é padronizado. O que vai variar vai ser os dados que nós temos lá, a ferramenta, o diâmetro da ferramenta, o valor da rotação da RPM da ferramenta, o valor do avanço, né? Então essa parte que está aqui destacada em branco e azul é uma parte que já é automático da máquina, que já são as funções modais da máquina, que é chamado comando da máquina. Então nós vamos acrescentar aqui em cima, né, do percurso que nós fizemos, que está aqui representado pela digitação preta aqui. Então a gente vai acrescentar isso aqui acima daqui, porque na máquina, né, para a máquina funcionar, ela precisa de saber isso aqui, mas isso aqui é padronizado. Igual eu disse, se você esqueceu o que é o G21, você vai lá na tabelinha e olha, as medidas em milímetros, né? Esqueceu o que é G01, é o movimento programado, movimento lento da mesa da máquina. Então, né, a gente precisa de acrescentar isso aqui acima, né, desse percurso preto que nós já fizemos. Bom, então aqui continuando a programação CNC de fresagem, nós vamos para o 8º passo, que será necessário acrescentar agora abaixo, né, aqui ó, abaixo das linhas de percurso, os códigos preparatórios de finalização de programa, que eu coloquei aqui destacado no fundo branco e o dígito verde, né? Então, nós tínhamos colocado no passo anterior esse bloco aqui de comando de máquina, agora a gente coloca esse bloco aqui que também é padronizado, tá? A preocupação nossa é só de fazer aqui o percurso preto. Isso aqui já é padronizado. Se nós estivéssemos fazendo aqui a programação de uma peça com outro desenho em relação a esse aqui, fosse uma peça lá triangular, por exemplo, em vez de ser retangular, esse cabeçalho aqui e esse aqui seria a mesma coisa, só iria variar aqui o percurso, ok? Então nós acrescentamos aqui abaixo esses códigos aqui para completar o programa. Bom, dando continuidade aqui, agora é o seguinte, né? Nós temos, eu estou voltando com aquele desenho da peça lá do início, né? Nós tínhamos aqui a peça para ser fresada, usinada, né? E aqui ela já foi usinada aqui de 0 a 1, 2 a 1 a 2, 2 a 3, 3 ao ponto 0. E quando a ferramenta termina aqui, volta aqui ao ponto 0 depois que ela fez toda a usinagem aqui das laterais, ela vai voltar, sair aqui desse ponto. Por exemplo, 100 milímetros pode ser 150 milímetros, 200 milímetros, para ela não ficar encostada na peça, porque o operador tem que soltar a peça da amostra. Então, a gente tem que programar o afastamento dessa ferramenta aqui. Agora, aqui é o eixo Z, tá vendo? O eixo Z que é aqui na vertical, né? Então, a gente colocando aqui Z100 significa que a ferramenta vai retornar, sair desse ponto aqui de onde ela começou a usinagem, depois que ela parou, e vai subir 100 milímetros. Então, isso aqui a gente coloca no programa para a hora que
que a máquina desligar lá no M30, na última linha do programa, a ferramenta desloca aqui. Então, no programa, a gente tem que acrescentar esse Z100 aqui. Aqui nesse slide eu estou colocando aqui só uma parte lá da máquina, a parte que chama comando numérico da máquina, né, para vocês terem uma ideia, porque o operador da máquina, o que vai prender a peça da máquina, fixar a ferramenta, ligar a máquina, acompanhar a usinagem da peça, ele vai visualizar aqui no monitor do comando que tem na máquina, aqueles códigos que nós vamos colocar lá no programa, aquele código lá que nós vamos colocar em cima, aquele código lá embaixo, né? Comando da máquina, finalização do programa. Então, o operador da máquina ele vai visualizar isso aqui na máquina automaticamente quando a gente colocar o programa lá na máquina e naqueles percursos X e Y lá, né, que estava digitado preto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que o programador, o operador da máquina vai visualizar isso aqui. Por isso que nós temos que colocar lá no nosso programa, né? Considerando que nós estamos fazendo aqui um programa manual. Então, o operador da máquina ele vai ter que digitar, né, os dígitos lá X e Y que nós programamos, porque aqui é uma programação manual sem uso do CAN. Ok? Então, isso aqui a máquina, ela vai, com esses códigos aqui preparatórios, ela vai saber qual que é o caminho, né, que ela vai ter que fazer durante a usinagem. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia e visualizar como é que é um painel, né, simples aqui de comando de uma máquina CNC, no caso aqui de uma fresadora ou centro de usinagem. Então, continuando aqui na programação CNC de fresagem, todo programa de CNC, que seja fresagem, centro de usinagem, torno, ele tem umas linhas de código. Essas linhas de código, chamadas blocos, né, são as linhas que vão fazer uma numeração, né, de cada bloco. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o N significa, por exemplo, número, né? Número 10, linha número 10, linha número 20, linha número 30, linha número 40, linha número 50, até a última linha do programa. Então, isso aqui também é padronizado para nós. Existem programas que tem lá, por exemplo, 120 linhas, 500 linhas. Então, vamos supor que eu quero localizar a linha 250. Eu não preciso ir lá só contando lá uma linha, porque eu já vou lá direto no N250. Então, isso aqui faz parte do programa. Mas como que nós vamos colocar isso aqui no programa? Nós vamos colocar na frente, né, de cada linha essa coluna aqui, iniciando pelo N10. Nós vamos ver aqui no próximo slide como é que vai ficar. Então, seria aqui, né, no 10º passo, né, necessário acrescentar na frente aqui, ó, na frente aqui de cada linha dessa, né, começando pelo N10. Então, aqui N10, N20, N30, N40, N50, N60, até chegar na última linha no M30, que eu vou colocar, por exemplo, N100, né? Então, essa numeração aqui, N, né, com o número seguido começando com 10, é necessário colocar no programa. Existem algumas máquinas, né, alguns fabricantes, que em vez de colocar N10, coloca N1, né? Mas é a mesma coisa. Vamos ver aqui no próximo slide para você compreender melhor. Bom, então, finalizando aqui a programação CNC de fresagem, nós temos, né, aqueles dados iniciais, né, que o nosso chefe passou para nós, o engenheiro passou para nós, né, e aqui a gente tem a programação, né, que é tudo aquilo que nós fizemos lá, que eu mostrei, a parte de cima, o cabeçalho, a parte final aqui, o fim de programa, e aqui o percurso da ferramenta X e Y que nós fizemos. E aqui está o N, tá vendo? N10, N20, N30, N40, N50, N70, N80, N90, N100, que são, né, que é a estrutura de cada linha do programa. Então aqui nós temos o programa pronto. Agora ficou pronto o programa aqui relativo a esse desenho que nós tínhamos no papel.
e fizemos esse programa aqui, né, vamos dizer, na caneta, né, com a caneta e com o papel, porque aqui a gente não usamos o CAM, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que é um programa de fresagem CNC. Quem assistiu a minha aula, parte 1, nós fizemos lá um programa de uma peça que era só retangular. Agora essa aqui apareceu o raio e vocês viram lá como é que entrou o raio na programação. Se eu tivesse um outro raio aqui embaixo, né, aqui embaixo no ponto 2, aqui no ponto 2, eu repetiria aqui R seria R mais 50, né? Porque o ponto 2 aqui é no Y positivo. Então, isso aqui é o programa completo para fazer a usinagem do contorno dessa peça aqui. Por que não entrou o Z aqui na programação? O Z não entrou porque nós estamos fazendo aqui a usinagem aqui só na borda, né? Igual vocês viram numa foto ali no slide anterior, que a ferramenta, né, já pegava toda a extensão da borda aqui. Então, nesse caso aqui, nós não trabalhamos com o Z, né? O eixo Z, apesar de ser fresador. O eixo Z foi só aquela hora de afastar a ferramenta aqui do ponto de origem. Nós fizemos, então, aquele exemplo nos slides anteriores, considerando que o desenho estava no papel e a gente usou uma caneta, né, um caderno, né, uma folha para fazer a programação, como vocês viram. Mas existe uma outra forma de fazer a programação, que é usando o CAM. O software de CAM, ele vai gerar automaticamente todo aquele programa para nós, toda aquela linha 10 até a linha 100. Normalmente ele vai projetar para nós só pelo desenho do CAD. Aí o desenho não pode estar no papel, o desenho tem que estar no CAD. Seria importante você assistir a minha aula aqui, a parte 3, né, que está disponível lá no YouTube, a parte 3 da programação CNC, que lá eu estou dando uma visão geral como é uma programação usando o CAM. Mas tem um outro jeito mais recente agora de fazer a programação quando você não tem o software de CAM, que é um software caro, né? Você não tem. Então seria usando a inteligência artificial, que pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o Copilot, né? Então um desses três aqui, principalmente o Copilot, né, o Gemini, eles são específicos aqui para a gente fazer um programa. Só que nesse caso, essa inteligência artificial aqui, que são simples, elas não lêem o desenho. Então não adianta colocar lá o desenho, eu tenho que digitar o que é a peça que está representando o desenho, como se eu estivesse olhando para o desenho, né, e escrever lá no Gemini, no ChatGPT, elaborar a programação CNC no comando Sims, que é o tipo de comando da máquina, para fresagem no contorno da peça retangular, 25 mm de espessura, 400 mm de largura e 800 mm de comprimento, com os raios 65 mm nas bordas, nos 4 cantos, utilizando ferramenta fresa de 30 mm, com rotação de 2.500 RPM, avanço da mesa 28 mm por minuto, sendo material bruto com 2 mm de sobremetal, e gerar a imagem da peça em perspectiva isométrica, considerando um material metálico polido. Então, se a gente escrever um texto similar a esse numa dessas inteligências artificiais que a gente tem, né, gratuito lá no nosso computador, na internet, a inteligência artificial, que seja o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Gemini é melhor, né? O Copilot melhor que é o ChatGPT. Ele vai, em fração ali de 15 segundos, mostrar para você todo o programa para gerar a usinagem CNC aqui dessa peça. E ainda vai te mostrar a imagem da peça em perspectiva depois de feita a usinagem. Mais ou menos igual eu mostrei na foto aqui daquela peça retangular com o raio. Então é um recurso que tem hoje, né, de 3 anos para cá, que o técnico tem que saber utilizar isso aqui, né? O engenheiro tem que saber utilizar, que vai ter momento que eu não tenho o CAM, tem momento que eu quero um programa assim, rapidinho, né? E vocês viram que dá trabalho para fazer. Então, hoje, na prática, né? Nós estamos aqui em 2026, não se faz mais o programa na caneta, né? Lá no papel, igual eu mostrei nesse exemplo. Agora, por que o técnico tem que saber
fazer o programa na caneta, vamos dizer assim, é porque ele tem que conferir depois, né, se está certo o programação que a inteligência artificial fez, que o Khan fez. Então, para a gente saber, né, se eu não sei fazer manualmente, eu não sei conferir, pode estar errado lá, às vezes sai alguma coisa errada. No Khan é muito improvável, né, principalmente quando eu tiro aqui da inteligência artificial. Então, eu mostrei nesse exemplo aqui um manual só para você saber, mas na realidade, na prática, você vai usar ou o Khan ou aqui digitar aqui na inteligência artificial para ele te dar o programa e ainda uma imagem da peça pronta, né? Que às vezes você tem dúvida como é que vai ficar. Então é uma orientação, vamos dizer assim, uma dica, né, que eu posso dar aqui para vocês que estão aí iniciando na programação CNC. Então, quem não assistiu a minha aula 1 ou a parte 1 e a parte 3, eu sugiro para você assistir a parte 3 principalmente, que na parte 3 é uma programação do torno CNC com uma visão geral de uma programação feita com auxílio do Khan. Então, bons estudos, eu espero que eu tenha contribuído aqui com vocês que estão aí iniciando o conhecimento de programação CNC. Então, muito obrigado pela atenção e não esqueça de dar o like lá no YouTube, né, que você assistiu e gostou dessa minha aula.